Que estranho, pessoal. Não é para estar tendo chiado. Continua me ouvindo? Melhorou a qualidade? E agora, melhorou? Tá do mesmo jeito, hein? Agora melhorou ou não, pessoal? Agora ficou bom. Então, tranquilo. Rapidamente, então, vamos repassar os conceitos de ferros fundidos, que são as outras ligas ferrosas, além dos aços. De acordo com o diagrama ferro-carbono, com quantos por cento de carbono eu começo a ter ferro fundido? Bom, vamos adiante. Principais características. É uma liga ferro-carbono-silício. O que vai acontecer? Isso altera drasticamente a questão de interpretação de diagrama. Por quê? Porque daí já não é mais um diagrama só ferro-carbono, é ferro-carbono-silício. Seria um diagrama praticamente tridimensional. O que vai acontecer? Eu posso ter teores de silício maiores do que o próprio carbono, e isso vai alterar tanto as propriedades quanto principalmente aqueles fenômenos de transformação de fase da austenita para qualquer outra segunda, terceira ou quartas fases que venham a acontecer. Esse, vamos dizer assim, essa cinética de transformação alterada pelas quantidades de silício vão me formar um novo constituinte, que é a grafito ou o carbono livre, que principalmente tem forma, quantidade e disposição totalmente diferentes daquilo que a gente tinha lá nos aços, certo? E principalmente isso vai alterar as propriedades dos materiais, dos ferros fundidos que eu posso obter. Por isso que lá naquela a primeira aula que a gente teve lá em Ciência dos Materiais sobre diagrama ferro-carbono, que lá no último slide eu mostro os ferros fundidos, eu não entro no detalhe porque tem o quê? Dois pontos. A introdução do silício na liga, que afeta muito, e a questão da transformação de fase, ou seja, as microestruturas dificilmente são resultantes do equilíbrio. Por que a gente trabalha com os ferros fundidos? Quais são as propriedades? O custo é muito barato, e aí eu tento exemplificar a questão do custo ser muito mais baixo, é dizer que tem de 3 a 4 empresas nessa região que produzem ferros fundidos e não tem nenhuma empresa na região que beneficia aço, certo? Isso também se dá ao ponto de fusão mais baixo. Por quê? Porque eu tenho mais carbono, que funde numa temperatura mais baixa, o silício também, e isso favorece. É um material mais fluido e ele também permite uma variedade, uma versatilidade de propriedades e aplicações com a mesma quantidade de reagente, só alterando a forma da grafita, por exemplo. Então, como é que eu classifico esses materiais? Eu posso classificar de 3 maneiras: de acordo com a composição química, a taxa de resfriamento e a adição ou não de inoculantes. Alguém sabe me dizer o que seria um inoculante? Lembrando que eu não consigo visualizar o chat, tá, pessoal? Se puder falar no microfone, eu agradeço. Hein, pessoal, o que seria um inoculante? Não sei dizer.
Então, vou responder esta pergunta mais à frente. Seguindo. A inoculação nada mais é do que a adição de um material no metal líquido. O que vai acontecer? Eu vou colocar ele lá dentro do meu forno, onde está tudo fundido, está toda a receita do meu ferro fundido, e isso vai favorecer a nucleação da grafita. O que é a nucleação? É aquele fenômeno que eu começo a criar pequenas ilhas de uma certa fase barra material, ela vai se aglutinando e depois crescendo. Então, por isso que a gente usa os inoculantes. A gente tem os comuns, os especiais e também os perlitizantes ou estabilizadores. Isso vai variar muito do que a gente procura nos materiais, principalmente nos ferros fundidos, quando a gente quer inocular. O que vai acontecer? O uso do inoculante é principalmente quando eu quero uma forma muito específica de grafita ou quero, de alguma maneira, congelar uma outra fase, que seriam os estabilizantes. Muito bem. Como é que eu controlo a microestrutura? Saber lá se é ferrita, se é perlita, se é grafita, se é ledeburita, o que vai ser a microestrutura do meu ferro fundido? Eu tenho que cuidar a composição química e o processo de fabricação. Claro, entendo que o processo de fabricação, a parte mais importante são as velocidades de resfriamento ou as velocidades de transformação que eu vou aplicar no mesmo. Muito bem. O que favorece a formação de grafita? Alto teor de carbono. Por quê? Porque vai sobrar carbono, então eu não vou dissolver tanto carbono. O teor de silício, porque o silício vai favorecer essa agregação, essa formação. O resfriamento lento. Seções espessas, ou seja, eu pego uma peça e quero fazer uma peça muito espessa, muito grossa, muito robusta, ela vai favorecer, através do resfriamento, a formação da grafita. Também tenho a presença de adição de alguns elementos de liga, desde o enxofre ao fósforo, certo? E também a adição dos inoculantes, que é aqueles elementos que a gente comentou um pouquinho antes ali. Depois, existem os outros fatores, aqueles que favorecem a formação da sementita. Onde é que eu tendo a ter sementita? Naqueles ferros fundidos com um teor de carbono mais baixo, mais próximo do 2,11. Por isso que eu digo, baixo teor de carbono, também baixo teor de silício, um resfriamento muito rápido, ou seja, como se eu fosse temperar o meu ferro fundido, seções muito finas, ou seja, porque a minha taxa de transferência de calor, ou seja, o quanto eu tiro de calor para solidificar é muito alta, e adições do quê? De titânio, vanádio, cromo, molibdênio e manganês. Ou seja, a adição desses elementos, eles tendem a fazer com que o meu ferro fundido tente se aproximar mais do que dos aços de alto teor de carbono ou aqueles aços ferramenta, que normalmente têm as suas propriedades melhoradas pela adição do titânio, do vanádio, do cromo, que é, por exemplo, um exemplo de aço ferramenta ou de aço de alto teor que é enriquecido com titânio, com vanádio, com cromo. Aqueles de chaves, tipo chave de boca, chave combinada, ela tem até escrito cromo vanádio no corpo da chave. Quanto ao tipo de liga, então nós temos o branco, o cinzento, tem mesclado, o ductile notular, o maleável e também tem o de grafita compactada. Os mais importantes são os 5 primeiros. Como é que eu vou definir isso? São faixas de composição. Lembrando que a classificação começa lá pela composição química e o processo de fabricação. Então, se o meu processo for muito distinto, eu posso ter, para o mesmo teores de elementos, uma classificação diferente de ferro fundido. Alguém já viu este slide, provavelmente lá na aula de ciência dos materiais, então o que vai acontecer? Eu só vou colocar a caneta vermelha lá. Desse ponto para cá e desta seta para a esquerda, tudo é a área de ferro fundido. O que vai acontecer? Os ferros fundidos comerciais, eles estão nessa faixa aqui. Se vocês pegar a tabela anterior, temos lá, ó, entre 1,8, mais ou menos, ou 2,11 e 4%. Então, a gente costuma dizer que é de 2,11 até mais ou menos 4%. Ou o famoso ponto, que ponto é esse aqui, pessoal?
o ponto eutético, né? O ponto eutético do diagrama ferro-carbono. Seguindo, toda vez que eu fizer um resfriamento, baixo teor de carbono, rápido, ferro fundido branco. Moderado, ferro fundido cinzento perlítico, ou seja, eu vou ter perlita e grafita. Se for um baixo teor de carbono, resfriamento lento, eu vou ter o quê? Ferrita e grafita. Aí depois eu tenho, se eu fizer um resfriamento moderado ou lento com inoculante, eu tenho o meu ferro fundido dúctil perlítico e dúctil ferrítico. O que vai ser? Eu vou ter perlita com grafita nodular ou em bolinhas e um ferro fundido com ferrita mais grafita em nódulos. Muito bem, eu tenho um ferro fundido branco, ele é de muito difícil processabilidade. O que eu vou fazer? Um reaquecimento extenso a mais ou menos 700 graus, ou seja, abaixo daquela temperatura lá, como se fosse um recozimento sem ser recozimento. O que vai acontecer? Se depois do reaquecimento o meu resfriamento for rápido, eu vou ter o perlítico maleável, que vai ser perlita com grafita. Se eu fizer um resfriamento mais lento ainda, eu vou ter o quê? Eu vou favorecer a formação de ferrita e vou ter a grafita. Muito bem. Só tem um ferro fundido que se assemelha muito aos aços, que é o branco. Os outros, eles vão começar todos a trabalhar em grafitização. Então, aqui a gente tem dois exemplos. O branco, que tem uma microestrutura que tem a perlita e a ledeburita. Depois nós temos o cinzento, maleável e nodular. O branco nada mais vai ser do que vamos dizer assim, um material muito duro e com alta resistência ao desgaste. Qual é o grande problema do ferro fundido branco? Eu não consigo usinar ele. E aí o que vai acontecer? Ele perde muita processabilidade, fica difícil eu utilizar ele. Então, só para base de comparação, olha a dureza dele, 44 Rockwell C. Isso é bem mais do que um aço. Então, ele fica muito difícil de ser processado, por isso que a gente trabalha com reaquecimento. Aí aqui tem as propriedades, vamos dizer assim, os percentuais, as velocidades de resfriamento e principalmente por que a gente tem que cuidar a formação de fofo branco. Depois, assim, qual é o tratamento térmico que eu faço? Eu faço para reduzir as tensões e principalmente para obtenção do ferro fundido maleável, porque a aplicabilidade dele é muito baixa. Aí aqui temos as propriedades e as aplicações. Então, principais usos do ferro fundido branco: cilindros de laminação, rodas de vagão ferroviário e principalmente peças que exijam muita dureza, que é o caso de principalmente dos britadores, que é esse cara aqui, que está desenhado, que é utilizado para quê? Eu pego o minério que vai estar em esferas, numa forma toda irregular, e começo a britar ele no sentido de reduzir o tamanho, ficar que nem uma brita. Ou então eu posso fazer para moagem de cimento. A moagem de cimento nada mais é que eu vou ter esses componentes pequenos do tamanho de uma brita e eu quero moer ele até ele ficar numa forma particulada. Então eu vou precisar literalmente de peças muito duras e resistentes ao desgaste. Então por isso que a gente trabalha com ferro fundido branco. Já o cinzento, ele é caracterizado principalmente por todos os fatores que favorecem a formação da grafita. Ele também é barato, é o mais usado, ele tem uma boa resistência mecânica. Entendo. Resistência mecânica é resistir até o escoamento. Boa parte dos ferros fundidos, eles são frágeis, então, uma vez que eles atravessam o escoamento, eles vão fraturar, romper, quebrar sem dar nenhum aviso prévio. Ele também é um pouco mais fácil de ser usinado, mas não dá para soldar, então os ferros fundidos, na sua grande maioria, são difíceis de soldar, então são processos no quais, assim, se eu tiver alguma fratura muito grande numa peça de ferro fundido, eu praticamente perco ela, eu não consigo reaproveitar. Ele é obtido pelo resfriamento lento, fácil fusão, então eles são os ferros fundidos mais utilizados, vamos dizer assim, nas peças que vocês daqui a pouco têm um convívio no dia a dia. A composição, então, ele tem um teor de carbono e de silício quase que parelho, ele tem uma boa resistência à corrosão e ele tem uma boa fluidez. Entendam que fluidez é quando ele estiver em estado
fundido, ele consiga, por exemplo, quando vazado numa peça, ele preencha todos os cantos desse molde sem ter algum tipo de problema, sem ele ficar solidificando no meio do caminho. Então tem a questão também do coeficiente de amortecimento por conta do formato da grafita, por ela ser uma grafita em veios, como se fosse uma linha. Então aqui temos as aplicações, principalmente bloco de motor, corpo de válvula, máquinas agrícolas, carcaça de bomba, de moto redutor, então são bem maiores as possibilidades, tanto que aqui a gente tem uma ideia de mais ou menos 75%. Aí temos aqui a estrutura típica, né, como é que seria o formato. Então, por que a gente fala? É uma grafita em lamelas, mas elas não são aquelas lamelas que nem a gente vê lá na estrutura da perlita, que é uma em cima da outra. Na realidade, são como se fossem umas bolachas, assim, vamos dizer assim, um exemplo mais chulo que eu poderia dar desse formato. Aí tem a nomenclatura, que é conforme a STM A48. Então, normalmente, o que acontece? É FC 2x. O que seria o 2x? Seria o número que vai equivaler ao limite de o LRT, ou seja, a tensão máxima. Pergunta. Vamos ver se vocês aprenderam bem os conceitos de ciência dos materiais e materiais metálicos. A tensão limite de resistência à tração é a tensão máxima nos materiais dúcteis e nos materiais frágeis também. Como é que eu chamo a tensão máxima num material frágil? Hein, pessoal? É limite de escoamento? Não. Tá frio. Mais uma tentativa. Vamos lá. O escoamento não é material frágil escoa, pessoal, normalmente. Tem que desenhar de novo essa curva pela milésima vez. Material dúctil faz isso aqui. Escoamento, tensão máxima, limite de resistência à tração, ruptura. E o material frágil? O que ele apresenta? Como é que é o LRT dele? Tensão de ruptura, né, pessoal? Material frágil, a tensão máxima que ele suporta é a tensão de ruptura. Esse é um conceito que deveria estar claro. Aí aqui temos alguns exemplos dos ferros fundidos segundo a BNT. Normalmente os mais utilizados é o 20, 25 e o 30. Aqui, de novo, é aquela exemplificação, né? Depois nós temos alguns tratamentos térmicos utilizados, principalmente o alívio de tensões, pós, vamos dizer assim, um resfriamento muito rápido. Eu também posso ter têmpera e revenido para forçar a obtenção de uma martensita. E também tem alguns tratamentos térmicos para, vamos dizer assim, para atuar principalmente na matriz, porque uma vez que eu conseguir formar grafita em veios, ela é irreversível, eu não consigo inserir nenhum calor que consiga modificar a forma da grafita. Então, o que eu faço? Meu tratamento térmico está sendo voltado em alterar a microestrutura da matriz, ou para ser ferrítica ou para ser martensítica. Depois eu tenho o ferro fundido mesclado, que nada mais é do que uma variação entre o cinzento e o branco. O ferro fundido nodular, que é um dos mais famosos. Principalmente, o que eu tenho que cuidar? Eu tenho que inocular. Eu preciso inocular para favorecer com que os flocos ou as lamelas de carbono se agrupem e formem nódulos ou esferas. Claro que vai variar o diâmetro,
o formato pode ser um pouquinho achatado, menos achatado, mas, principalmente, a velocidade de resfriamento vai me dizer se a matriz é perlítica, que é mais dura, ou ferrítica, que é um pouco mais macia. A grafita, em nódulos, o que ela vai me garantir? Uma resistência maior, então lembrem uma semelhança lá com a esferoidita, uma ductibilidade, então eu vou conseguir um material um pouco mais maleável e principalmente eu vou obter um ganho em tenacidade. Esse material vai resistir, vai precisar de mais energia para ele romper ou quebrar drasticamente. Aqui temos as propriedades. Então, aplicações, válvulas, carcaças de bomba, os virabrequins, algumas engrenagens, peões, cilindros, principalmente aplicações em máquinas. Tratamentos térmicos, recozimento para alívio de tensão, que é clássico, tempere revenido para atuar diretamente na matriz. Assim como no cinzento, lá naquele que forma veios, a grafita, uma vez que ela se transforma numa grafita nodular, ela é irreversível. Então, de novo, tratamento térmico de ferro fundido nodular, o foco é alterar a microestrutura da matriz. Então, tem aqui a microestrutura, o formato, percebam a dureza, Rockwell C30, então ele é bem duro. Muito bem, propriedades dos ferros fundidos maleáveis. Eu consigo variar a taxa de resfriamento, aumentar minhas propriedades. Percebam que aqui embaixo não fica bem claro, não sei por que alterou essa imagem. Eu posso fazer uma, como é que eu vou dizer para vocês, uma rota de tratamento térmico. Uma vez que eu aqueço, eu vou aquecer a cementita e a grafita. Se eu seguir resfriando após o aquecimento rapidamente, eu vou ter o quê? O ferro fundido maleável martensítico. Se eu seguir por uma faixa, transformando, mantendo a temperatura e resfriar um pouco mais rápido, eu vou ter perlita. Se eu resfriar lentamente o meu ferro fundido maleável, ele vai ter uma matriz ferrítica. Mais ou menos como se fosse um tratamento térmico de aço. Mas principalmente isso vai dar minhas variações nas propriedades do meu ferro fundido maleável. Quais são as aplicações? Similar ao dos ferros fundidos dúcteis, também em elementos de ligação ou peças sujeitas a alta temperatura, juntas universais que precisam ter uma certa folga e tem que ter uma flexibilidade, juntas de expansão também, que juntam duas peças e tem que ter um elemento flexível, pequenas ferramentas, e o processo de maleabilização, que é mais ou menos o que está descrito nesse gráfico aqui, que é o processo. Dúvidas, pessoal? Pode seguir, prof. Não terminou, esse é o último slide. Ah, tá. Pessoal, vou já deixar o recadinho aqui que semana que vem não tem encontro 5. Sei que vocês vão ficar muito tristes, quem está presente, mas semana que vem não tem encontro 5. Eu vou interromper a gravação, então.